Celebramos esta Eucaristia de um modo especial por João Rocha Chalupa e familiares defuntos, Roberto Carlos Reis Martins e seus avós, por Manuel Ferreira Rocha, Evangelina Rocha, Luís Cota Enes e José Alves, e pelas almas do purgatório. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, vivo e presente no meio de nós, estejam convosco. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, de pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio e o seu caminho, e o homem perverso e os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele.
ao nosso Deus, que é generoso em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus, oráculo do Senhor. Tanto quanto o céu está acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos vossos, e acima dos vossos estão os meus pensamentos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor está próximo de quantos o invocam. O Senhor está próximo de quantos o invocam. Quero bem dizer-vos dia após dia e louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e digno de todo louvor. Insondável é a sua grandeza. O Senhor está próximo de quantos o provocam. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. O Senhor está próximo de quantos o invocam. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e perfeito em todas as suas obras. O Senhor está perto de quantos o invocam, de quantos o invocam em verdade. O Senhor está próximo de quantos o invocam. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo será glorificado no meu corpo, quer eu viva, quer eu morra. Porque, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se viver neste corpo mortal é útil para o meu trabalho, não sei o que escolher. Sinto-me constrangido por este dilema. Desejaria partir e estar com Cristo, que seria muito melhor, mas é mais necessário para vós que eu permaneça neste corpo mortal. Procurai somente viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: o reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde, e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe: ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam 1 denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também 1 denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e destes-lhes a mesma paga que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas o proprietário respondeu a um deles: amigo, em nada te prejudico. Não foi 1 denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo nós escutamos a parábola dos trabalhadores da vinha, que era direcionada naquele tempo, sobretudo àqueles que tinham dificuldade em perceber que o reino de Deus não está orientado, digamos assim, de acordo com os méritos, de acordo com aquilo que a pessoa faz. Ninguém se deve achar por fazer alguma coisa mais do que ninguém. E naquele tempo havia essa tentação, sobretudo o povo judeu daquele tempo. Normalmente os escribas e os fariseus achavam-se mais do que os outros porque cumpriam melhor as coisas. E depois isso aconteceu também no tempo da Igreja, quando São Mateus escreveu. Isto era um problema já das comunidades cristãs, aqueles que cumpriam, aqueles que eram da primeira hora, ou seja, os trabalhadores da primeira hora achavam que estavam em melhores condições e que mereciam mais do que os outros. Infelizmente isso continua a ser um problema do nosso tempo. Muitas vezes os cristãos, como nós, a quem nós habitualmente chamamos praticantes, sentem-se numa condição melhorada por relação àqueles que não praticam, que não seguem o caminho do Evangelho ou que o descobriram mais tarde. É uma situação que é do Antigo, do Novo Testamento e do nosso tempo. É de todos os tempos, infelizmente, é algo que permanece. E nós vemos hoje neste Evangelho que a lógica de Deus não trabalha com as nossas lógicas. Isso já se antecipava um bocadinho na primeira leitura do livro de Isaías, quando o profeta dizia, em nome do Senhor: os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus. É verdade, os caminhos e os planos de Deus são diferentes dos nossos e as contas dele são diferentes. Tanto é que o Evangelho aplica muito bem isso. Como vos disse, víamos uma parábola. Um proprietário que sai logo de manhã, cedo, a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajusta com eles 1 denário por dia. 1 denário naquele tempo era um salário considerado bom para um dia de trabalho.
E depois vai contratando gente ao longo do dia. Vai andando e vai contratando. Porque lá está o trabalho da vinha. Para quem já trabalhou em vinhas ou em vindimas, sabe que é um trabalho que não pode esperar. Tem os seus tempos, tem os seus ritmos e as coisas têm de ser feitas. Não podem esperar muito. Ele vai arranjando mais e mais gente para trabalhar. Com os primeiros ajustou um denário. Os outros a seguir diz que vai dar o que é justo. Ou os outros nem sequer promete nada. Nem sequer promete nada, simplesmente os contrata. E eles que estavam sem fazer nada, vão. O problema está no fim do dia. Durante o dia isto parece-nos tudo ok. Ele começa a contratar e vai contratando, pronto, faz o que entende, o que lhe interessa como proprietário. E quando chega o fim do dia é que estão os problemas. Quando chega a hora dos pagamentos. Aqueles que tinham trabalhado mais, que eram os da primeira hora, que eram os da manhã, estavam à espera de receber mais. E o Senhor deu-lhes o pago correspondente, aquilo que tinha combinado com eles. Ou seja, o Senhor não foi injusto com eles. Muito pelo contrário, Ele deu-lhes o que estava prometido. Era um denário que estava ajustado, foi isso que o Senhor lhes deu. Só que depois eles ficam com dores de cotovelo, porque o Senhor também dá um denário a todos os outros. Eles começaram a qualquer hora do dia. Ou seja, o pago foi igual para todos. Mais uma vez repito, o Senhor não foi injusto. A quem tinha prometido um denário, Ele deu. Agora, Ele deu também um denário àqueles que não estava prometido, digamos assim, nada. O que é que isto tem a ver com a nossa vida e com a vida das nossas comunidades? É assim que nós às vezes vemos a vida da igreja. Nós achamos que quem anda mais tempo, quem começou de sempre, quem sempre esteve, merece mais. Quem descobriu mais tarde a sua vida de fé, a sua relação com Deus, merece menos. Não é assim. Deus não trabalha com as nossas matemáticas, muito pelo contrário. Não interessa o quando, interessa a atitude interior que a pessoa tem, a boa vontade, a capacidade de mudança, de conversão, de adesão a Deus que a pessoa tem, independentemente da hora do dia. E aqui até podemos traduzir a hora do dia como a hora da vida em que isto acontece. Não interessa se a pessoa aderiu ao Evangelho, à Palavra de Deus, com 10, com 20, com 50, 60 anos. Implica que aderiu. O que interessa é isto. O que mais implica aqui é aderiu. A pessoa, a partir de um certo momento, deixou-se tocar. E isso, nas nossas comunidades, deve deixar para trás aqueles olhares que às vezes já, das pessoas que vêm, quase com um certo escárnio, uma certa inveja. Este agora é que se lembrou da igreja, este agora é que se lembrou de vir, até agora nunca veio. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Cada um descobriu no seu tempo e na ocasião que lhe foi favorável. Nós que estamos aqui, nós que somos os cristãos ditos praticantes, talvez se não tivéssemos tido as oportunidades que tivemos, também não tínhamos descoberto a beleza de estar em igreja, de seguir Jesus. Tivemos oportunidades para isso. A começar por mim, penso na minha própria história, na minha própria vida. Talvez tivesse sido criado e tocado num ambiente completamente diferente, longe da igreja, longe de tudo, talvez não tivesse também aderido tão cedo. Só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. Cada pessoa tem um caminho pessoal, um caminho único, feito com Deus. Portanto, não há aqui que olhar para os cristãos como cristãos de primeira ou de segunda, como se uns fossem mais ou melhores que os outros. Cada pessoa faz o seu processo. E o Senhor a todos dá o seu pago. O pago aqui, se a gente quiser traduzir de uma forma melhor, a salvação. Ele dá a todos. Ele dá a todos. Os da primeira hora e os da última. Importa que a pessoa tenha verdadeiramente um coração que quer aderir ao Evangelho, que quer viver de acordo com a vontade de Jesus, independentemente da hora. Independentemente da hora. Claro que eu imagino, não estou nas vossas cabeças, mas imagino que vocês já estão a pensar, então de que é que vale a pena investir uma vida inteira? De que é que vale a pena vir toda a vida à missa? De que é que vale a pena rezar toda a vida? De que é que vale a pena... Eu acredito que a gente pensa isto humanamente, pela nossa mentalidade habituada aos méritos. Pensar, então o que é que valeu a pena? Valeu a pena, sabem porquê? Quem mais teve, mais oportunidades teve para aproveitar. Quanto mais tempo nós estivemos na casa do Pai, mais tempo nós tivemos para aproveitar aquilo que Ele nos dá. Quem esteve toda a vida teve mais tempo, mais pôde aproveitar. Quem esteve menos tempo, aproveitou menos tempo. Mas não é menos que os outros. Teve menos oportunidades e nós tivemos mais.
E por termos mais, devemos aproveitar melhor. Traduzindo isto como uma história, ainda ontem lia um comentador italiano que falava deste Evangelho e ele comparava isto com a história da música. Ele dizia, uma criança aprende a tocar piano com 5 anos e outra pessoa aprendeu a tocar piano com mais de 70 ou 80, se a gente quiser. Aprendeu na terceira idade. Qual é a diferença entre as duas pessoas? Os dois aprenderam a mesma coisa. Aprenderam música, aprenderam a tocar piano da mesma maneira, a música foi a mesma, a pauta é igual, as regras são iguais, o piano é o mesmo. Qual é a diferença? Quem mais tempo tocou, mais aproveitou. Mais aproveitou as oportunidades. Quem ama música, que gosta de tocar uma boa peça, de sentar o piano, o órgão, de tocar uma boa peça, etc., mais tempo aproveitou, mais oportunidades teve de aproveitar. Não é nem melhor nem pior. A música é a mesma. E nós podíamos dizer, traduzindo, o Evangelho é o mesmo. Independentemente da idade em que a gente o toca. É sempre o mesmo. Quem mais teve, mais oportunidades teve para aproveitar. Aqui é que está a diferença. Não é para a gente olhar com desdém para quem se converteu mais tarde, para quem veio depois. Não. Já estamos aqui, demos graças a Deus por isso. Já estamos aqui, e ainda bem. Oxalá que a gente possa encaminhar mais e mais gente para vir ao encontro de Deus. Não é olhar com desdém, nem ficar assim, isto é assim, agora é que se lembrou. Não, não é isso. Não é isto é assim ou isto é assado. Cada qual faz o seu processo de fé. A partir da sua experiência de vida, a partir daquilo que tem e daquilo que é. Pronto. E nunca é tarde, a gente nunca sabe quando é que é a hora certa de cada pessoa. Cada pessoa tem a sua hora de conversão, a sua hora em que Deus a toca, em que Deus lhe fala. Tal e qual como este senhor que contratou até o fim do dia. Contratou sempre. Cada pessoa tem a sua hora. Nunca sabemos quando é a nossa hora, a hora do nosso contrato, entre aspas. Ninguém sabe. E é sempre tempo até o fim. E termino contando uma pequena história que a mim me agrada muito. Uma história que me contava um professor meu em Roma. Ele dizia que o Santo Curadares, São João Maria Vianney, a dada altura, uma pessoa matou-se na paróquia dele, atirou-se de uma ponta abaixo. E toda a gente estava muito preocupada se aquela pessoa se tinha salvo ou se não se tinha salvo, se tinha ido a tempo, se não ia. Pronto, aquelas coisas quando acontece nos lugares pequenos. Ars, na França, é uma aldeia que se pode comparar talvez a uma freguesia das nossas. Pronto, toda a gente se conhece, as pessoas ficaram assim muito perturbadas. E a dada altura foram perguntar ao Santo Curadares o que é que ele achava daquilo e disseram, Sr. Padre, aquela pessoa que se atirou da ponta abaixo salvou-se? Era a preocupação daquele, mas ele salvou-se. E ele respondeu assim, nenhum de vocês vai saber o que é que aquela pessoa conversou com Deus entre a ponte e o rio. Entre a ponte, no último instante. Para mim isto é sempre muito significativo. Nenhum de vocês vai saber o que aquela pessoa conversou com Deus entre a ponte e o rio. E é verdade. Até o último instante, só Deus conhece. Só Deus sabe o coração de cada um. Por isso, as horas da vinha não são as horas. Isto não dá para fazer uma empresa do ponto de vista humano. Não é assim que as coisas funcionam. Funcionam de acordo com a lógica de Deus, que é perdão, que é misericórdia, como nós cantávamos e rezávamos no Salmo, que está perto de quantos o invocam. E este é o nosso Deus, que está sempre perto de nós, que nos acompanha e abençoa. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus,
Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica. Professo o salvador dos pecados, para o ressurreição dos Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai, que está perto de quantos o invocam e é misericordioso para com todos, e supliquemos confiadamente, dizendo: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que a palavra de Deus ilumine a Santa Igreja e, em todas as horas da tarde e da manhã, haja quem trabalhe na vinha do Senhor. Oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que os responsáveis pela economia mundial não se fechem às necessidades de ninguém, mas defendam os direitos dos nossos pobres. Oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que todos os cidadãos tenham emprego, os camponeses tenham favorável às colheitas e cada família uma digna habitação. Oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que as nossas aldeias, vilas e cidades sejam lugares de convivência e amizade, onde se invoca o Senhor e haja paz. Oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que os membros da nossa Assembleia Dominical sintam gosto em trabalhar no serviço do Evangelho e enchem o coração com os seus valores. Oremos. Escutai, Senhor nosso Deus, cujos pensamentos e caminhos estão muito acima dos nossos, fazei que a palavra de Jesus nos desperte para o trabalho da sua vinha. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quisestes reconduzir à unidade do vosso povo, os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida na comunhão da Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, João Rocha Chalupa e familiares defuntos,
Roberto Carlos Reis Martins e seus avós, Manuel Ferreira Rocha, Evangelina Rocha, Luís Cota Enes e José Alves, e as almas do purgatório, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. No Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos com um gesto de paz. Provai e vede como o Senhor é bom, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que entreis a minha morada.
Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Podem sentar-se, se fazem favor. Amanhã teremos a Eucaristia às 7, antecedida às 5h30 da reunião da Legião de Maria, às 5h30. Também na quarta, missa às 7, na sexta também, e às 7h30, na sexta-feira, teremos reunião da Ação Católica Rural. No sábado, a missa às 7h15 e no domingo, a missa às 11, como é habitual, com o compromisso dos catequistas e a presença dos nossos catequizandos. No próximo domingo, vamos iniciar o ano catequético. Faço um forte apelo à presença não só dos catequistas, das crianças, adolescentes, dos seus pais. No próximo domingo, na Eucaristia das 11, iniciamos o ano catequético. E daí para a frente começam as catequeses com o sistema que está já, digamos assim, orientado, a nível de horários, etc. Depois tudo será divulgado e afixado como é costume. Mas a partir do próximo domingo começa a catequese paroquial. Também no próximo domingo haverá a festa de São Francisco de Assis, isto sobretudo para os franciscanos, mas também para qualquer pessoa a que possa interessar. No próximo domingo haverá a festa de São Francisco de Assis, na Igreja de Nossa Senhora da Guia, em Angra, com a missa às 4 da tarde. O movimento dos cursilhos de cristandade pede para informar que haverá uma ultreia de verão para todos os cursilistas da ilha, na próxima sexta-feira, dia 29 de setembro, às 20h30, no Centro Pastoral Beato João Batista Machado, em Angra. E a nossa Irmandade do Divino Espírito Santo pede para informar que as suas contas estão afixadas na porta do Império. Por fim, também, a dizer que já há algum tempo estão na sacristia umas bandejas e respectivos naprons de ofertórios dos últimos tempos. Eu peço encarecidamente aos donos que levantem na sacristia o que lá está, senão a paróquia vai fazer uso capião daquilo que está ali perdido. Portanto, já há algum tempo, há muito mais de um mês que as coisas andam para ali perdidas. Eu tenho deixado o tempo passar, a ver se as pessoas voluntariamente vão buscar. A nossa paróquia qualquer dia tem um museu de bandejas e de naprons, porque já temos uma série de coisas. Quando eu cheguei já haviam coisas que nunca tinham sido levantadas e a história continua. Portanto, para que não haja uso capião, peço a quem é dono que se faça acusar na sacristia, está tudo lá pronto para ser levantado. Não é nada de grave, nem nada de valor patrimonial especial, mas certamente terá o seu dono. Portanto, de quem for que se acuse e que passe na sacristia. A todos, votos de um bom domingo e de uma boa semana. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.